Paz e arte, meus irmãos. Estou aqui para fazer mais um estudo aqui no meu canal no YouTube. Meu nome é Emerson. E o estudo que eu quero trazer hoje aqui vai falar sobre o esclarecimento do verdadeiro evangelho, né? Esclarecendo o verdadeiro evangelho. Né, meu amor? E eu tô com a minha bebê aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus conhecidos, meus parentes. Então é tremendo demais. Né, Belinha? Dá um oi lá pros irmãos, não? Dá um oi, ó, minha bebezinha tem 9 meses. Diga oi, tudo bom, tudo bom, tudo bom, né? Então ela já tá gatinhando, já fez 9 meses, pouquinho. Então, meus irmãos, esse estudo que eu quero trazer aqui é de grande valia para o nosso crescimento espiritual. Eu quero estar adentrando nesse estudo, né, esclarecendo o verdadeiro evangelho do nosso Salvador Yahshua Mashiach, o qual eu creio. Eu creio em Yahweh, que é o Criador do céu e da terra, e de todos nós. Yahweh dos exércitos, em hebraico. Yahshua Mashiach, o nosso Salvador, certo? É o nosso verdadeiro Salvador que morreu por mim e por você. Então, trazendo já para vocês aqui, sem mais delonga, eu já quero estar deixando bem claro que eu sempre coloco nos meus estudos que eu não sou um homem perfeito. Eu não sou melhor que o meu irmão evangélico, meus irmãos católicos. Eu amo vocês, né? Mas eu bato de frente contra esse paganismo, esta hierarquia, esse clero, esse sistema criado no Concílio de Nicéia pelos homens, entendeu? Então, eu quero que vocês fiquem bem assim entendido, né? Que a gente é sujeito a falhar como qualquer pessoa. A gente não está aqui para se aparecer e ser melhor do que ninguém, né, meus irmãos? E, então eu venho trazer aqui o meu intuito é trazer o nome verdadeiro do Criador e do nosso Salvador, certo? E que eu sou sujeito a falhar como qualquer pessoa. Só que eu procuro viver hoje aquilo que eu prego. Você está entendendo? Graças ao nosso Senhor dos Exércitos, nosso Salvador Yahshua Mashiach. Então, outrora eu fazia muitas coisas erradas, mas hoje eu não faço mais. Hoje eu vivo na presença do Eterno, pela graça e a misericórdia, né? Então ele me resgatou do sistema criado pelo homem, me trazendo para a verdadeira luz, o seu verdadeiro caminho, o seu verdadeiro evangelho, o verdadeiro fundamento que nós temos que carregar dentro de nós, certo? Então nós não podemos fazer parte dessas denominações aí criadas no Concílio de Nicéia, pelos imperador, Papa, Damasco, Martinho Lutero, Papa Teodósico, Constantino, Martinho Lutero, nada nós podemos fazer parte, porque isso aí é uma hierarquia, você está entendendo, que foi criado lá no Concílio de Nicéia. Então, o que eu quero falar para os irmãos, que esse estudo aqui, eu senti no meu coração, eu tenho buscado, eu tenho meditado, né, para que o Eterno venha abrir o meu entendimento, para que eu possa cada vez mais estar levando o seu nome verdadeiro, que estamos vivendo no tempo do fim, meus irmãos, entendeu? Não tem mais para onde correr, para onde escapar. Tem muitos irmãos aí, evangélicos aí, das denominações, que continuam, né, crendo nesse Deus pagão, que vem de Zeus. Deus vem da mitologia grega. Esse Jesus Cristo foi criado pela Igreja Católica, que é um ídolo, né? Isto é um porco, o significado de Jesus Cristo, o nome. O nome verdadeiro do nosso Salvador, do nosso Criador, não pode mudar, jamais pode mudar. A Bíblia ela foi toda paganizada, deturbada, fermentada, cheia de heresias criadas pelo homem. Mas tem verdade também, né? Então, eu agradeço meu Criador por hoje eu fazer parte dessa minoria dos mensageiros do Eterno para estar levando o nome dele agora no final dos tempos, que já está próximo, certo, meus irmãos? Então, já sem mais tomar muito tempo, quero que vocês abram no livro de Isaías, no capítulo 56, nós vamos estar lendo de Isaías e vamos ler o versículo 11, para você ver que coisa tremenda, né? Por que você não pode fazer parte dessas denominações de igreja evangélica, que são templos criados pelo homem? O templo do nosso Criador é nós. Nós é a igreja. Ele é o cabeça da igreja, que somos nós. Então nós temos que deixar, temos que formar esse segundo templo, que é maior do que o primeiro templo. A glória do segundo templo tem muitos aí nas denominações que fala que é Jesus Cristo e tal, que é um ídolo pagão. Em parte estão corretos. Só erram no nome, que é
Jesus Cristo. Você está entendendo? A glória do segundo tempo, que é maior do que a primeira, é o nosso Mashiach, o nosso Salvador, sendo formado dentro de nós, levantar esse tempo dentro de nós como pedras preciosas. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Isaías capítulo 56, versículo 11, que diz assim: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho. Então, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então aqui está falando de todos. Então, essa hierarquia dos Nicolauta, desse clero, dessa hierarquia, desse paganismo, foi criado tudo no Concílio de Nicéia, no ano 325, depois do Salvador, quando eles sentaram e deturbaram as Escrituras. Então, por isso que existe hoje as igrejas evangélicas, são filhas da Igreja Católica. Querendo meu irmão, minha irmã não concordar, essa é a mais pura verdade, meu irmão, entendeu? Eu amo vocês de coração, mas eu vou bater até o final da minha vida aqui nessa face da terra, pregando contra esse paganismo, essa hierarquia, esse clero maligno, criado no Concílio de Nicéia. Nicolaus, se você traduzir no Google aí, no latino, no grego, você vai ver qual é o significado de Nico. Nico significa subjugar as pessoas, e Laos, povo leigo. Então, por isso que eles manipulam esses lobos devoradores, esses cães devoradores, esses falsos pastores, esses falsos ídolos, você está entendendo que estão aí por isso daqui, por ganância própria. Eles são gulosos, você está entendendo? Enquanto eles estão enricando, tem um dinheiro lá no banco, estão com um carrão andando por aí, muitas vezes o meu irmão, minha irmã aí está passando dificuldade na casa de uma cesta básica, de um alimento para dar para a família, para os seus filhinhos. Essa é a verdade, meu irmão. Entendeu? Isso é verdade, mas aí vem um irmão vai dizendo, não, mas irmão Emerson, irmão Barbosa, quem me conhece, mas eu fui sempre abençoado no nome de Jesus. Não, você foi abençoado no nome do verdadeiro Criador. Você, mesmo que você ainda não confessou ele, não foi imergido nas águas no nome de Yahshua Mashiach, você foi abençoado porque você luta e trabalha no suor do teu corpo, como está lá no começo de Gênesis, né? Quando Adão caiu no pecado. Então, nós temos que trabalhar para sustentar. Essa é a verdade, meu irmão. E esses lobos devoradores foi criado no Concílio de Nicéia. Então estão tirando a lã das ovelhas do nosso mestre Yahshua Mashiach, nosso irmão mais velho. E ele não se envergonha de chamar nós de irmão, meu irmão. Tá entendendo? Então você está indo após outros. Como o apóstolo Paulo Shaul falava assim para os discípulos, para aquele povo da era dele: eu tenho medo que depois da minha partida vocês vão após outras doutrinas, outras heresias criadas dentro da igreja que somos nós. E ele estava correto, certinho, o apóstolo Paulo, que é Shaul em hebraico. Viu que coisa tremenda? Então eles são cães gulosos, você está entendendo? Enquanto eles têm, vocês não têm nada. Então vocês eram curados, vocês não deixavam faltar o alimento dentro da casa, o nosso Pai Celestial e Alto dos Exércitos, e nosso Salvador Yahshua Mashiach. Porque ele não leva em conta a época da ignorância, diz nas escrituras que o apóstolo Paulo relata ali, e a Atos dos Apóstolos. Então essa é a verdade, meu irmão. Está entendendo? A partir do momento que sair de dentro do sistema, o Eterno vai te esclarecer tua mente para a verdade. Vamos dar continuação? Quero que vocês abram agora lá em 1 Timóteo, no capítulo 5 e versículo 18. Lá no Novo Testamento, vamos lá. 1 Timóteo, primeiro livro de Timóteo, capítulo 5 e versículo 18, que diz assim: pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. É mentira. Isso é mentira de Satanás. Você tem que deturbou as Escrituras e foi acrescentada esta passagem, certo? Porque se nós for lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, olha o que fala aqui, ó. Gênesis capítulo 3 e versículo 19, diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, quando Adão caiu no pecado, lá transgrediu, junto com a Eva, entendeu? Adão lá já era uma tipologia do nosso Salvador Yahshua Mashiach, e Eva era a tipologia da igreja que somos nós. Viu que coisa tremenda? Então, quando ele caiu no pecado lá, o próprio Criador falou assim, que você vai trabalhar, cara, você vai agora suar para você sustentar o teu dia a dia, para você sustentar a tua família, para você poder comer do teu suor. E esses cães gulosos, que eles nunca se fartam, você acha que eles estão trabalhando honestamente, dignamente?
são dignos desse aí, isso é antibíblico, meu irmão. Isso aí não existe. Você pagar dízimo, você viver de oferta, você ir na igreja, trabalhar na obra, levantando um templo construído por mãos de homem, o qual o Eterno não vai habitar em templos construídos por mãos de homem. O segundo templo é espiritual, é o nosso Salvador sendo formado dentro de nós, meu irmão. Você está entendendo? Então os povos estão equivocados, estão embriagados que você vindo da prostituta. Você tem que estar no livro de Apocalipse, que ela deu de embebedar todos os povos, línguas e nações. Então estão embriagados. Então é difícil acreditar em Yahweh Yahshua em hebraico, porque toda a vida foram acreditar em Deus e em Jesus, assim como eu outrora também. Mas hoje eu entendo por que eu nunca firmei dentro da igreja evangélica, porque o Eterno tinha um plano lá na frente de me resgatar, você está entendendo, para me levar ao nome verdadeiro, Yahweh Yahshua em hebraico. Então ele pega as coisas loucas do mundo, desprezível, a qual aqueles que você, a maior parte da população do ser humano julga, esse aí, capaz, se eu conheço, aí não vale nada, você entendeu? Julga, condena, as coisas mais simples do mundo é o que o Eterno pega, as coisas mais loucas do mundo é o que o Criador levanta para levar o seu nome, a sua mensagem para essas pessoas. Desculpa aí. Porque eles pensam que eles são melhor, você está entendendo? Porque eles são perfeitos, você está entendendo? E outra que eles já estão errados porque eles não creem num Criador verdadeiro e real dos exércitos e nem em Yahshua Mashiach. Mas vai chegar a hora, tudo debaixo desse sol tem seu tempo. Se você for um predestinado para servir Yahweh Yahshua, você vai alcançar a tua bênção, meu irmão, minha irmã, creia nisso, você está entendendo? Então eles acham que as coisas loucas deste mundo, desprezível, é o que o Eterno levanta. E ele revela aos pequeninos, você está entendendo? Para que eles que acham que são grande, entendido, não são nada perante o Criador, meu irmão. E estão passando de juiz em vez de ser observador das Escrituras, do nosso Eterno, para aprender e ser humilde e andar na presença do Pai e do nosso Salvador, na humildade, estão condenando e julgando a vida das pessoas. E eu vou falar bem a verdade para você, o irmão Romil sempre falava nos estudos, quando eu conheci através dos estudos dele, Yahweh Yahshua. E hoje eu sirvo com a maior alegria do meu coração. E falo para você, ele sempre dizia que aquele que servia Yahweh Yahshua vai ser perseguido. E é verdade, eu estou sendo perseguido até pela minha família, até os dias de hoje, quando eu aceitei Yahshua. Você está entendendo? Desprezado, estou negando o meu sangue e tudo mais, aonde eu vou, mas eu nunca deixo de levar Yahweh Yahshua com muita alegria para a honra e glória do Pai e do seu Filho, nosso Yahshua Mashiach. É tremendo demais, né, meu irmão? E não me apego com bens materiais mais deste mundo, você está entendendo? Porque o meu tesouro eu vou entesourar lá no céu. Aleluia. É tremendo demais, meu irmão. Eu desejo isso para você, meu irmão. Que o Eterno abra hoje o teu entendimento e tire essa religiosidade que você tem dentro de você. Você está entendendo? Esclarecer tua mente para a verdade, tá bom? Vamos dar continuação? Então vocês entenderam até aqui. Espero que eu esteja explicando da melhor forma possível. Vamos abrir lá agora em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Lá no Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 de 2 Coríntios. Olha o que diz aqui. 11 e versículo 8, que diz assim, em 2 Coríntios. Despojei outras igrejas recebendo o salário para vos poder servir. O apóstolo Shaul falando aqui aos coríntios daquela cidade. Ele despojou tudo quanto é tipo de oferta desses Nicolau, daquelas denominações naquela época que foi levantado, essas heresias, esses grupos formados, entendeu? Essas igrejas formadas, uma ali, outra aqui, a outra colar. Que vamos simbolizar para você entender a qual que são as filhas da Igreja Católica, que crê no mesmo Deus pagão e nesse Jesus Cristo ídolo da Igreja Católica também. É os nossos irmãos evangélicos que formaram lá Igreja Presbiteriana, Batista, Renovada e etc. E assim veio vindo Deus e Amor, Assembleia de Deus, Congregação no Brasil, Testemunho de Jeová, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então essa é uma hierarquia desse clero, você está entendendo? Que manipula vocês, meus irmãos, dentro das denominações. Você está entendendo? Mas o Eterno hoje está trazendo a mensagem para que você saia de dentro desse sistema criado por Satanás e os homens. É tremendo, né, meu irmão? Então veja bem, você já viu se Jesus ser perseguido? Nunca foi, meu irmão, e nunca vai ser, porque não é o nosso verdadeiro Salvador. Agora, quem serve Yahshua é perseguido. Você está entendendo? É caluniado, você está entendendo?
as pessoas vão te negar, vão te chamar de falso profeta, vão te chamar de louco, você está entendendo? Que você está louco, mas claro, toda a vida veio sendo enganado, manipulado por esse esclero criado no Concílio de Nicéia, estava acreditando nesse Deus pagão e nesse ídolo Jesus. Essa é a verdade, meu irmão. E nessa palavra Senhor, Senhor, que significa no latim, pesquisa no teu Google para você ver, Senhor, Senhor é Baal, no latim. Então é tão pecando quanto o Criador, meu irmão, verdadeiramente. Vamos dar continuação? Espero que até aqui vocês entenderam. Vamos em Mateus capítulo 10, versículo 8. Mateus capítulo 10, versículo 8, que diz assim: curai enfermos, ressuscitar os mortos, purificar leprosos, impelir demônios. De graça recebeste, de graça dai. Pronto, não precisa nem falar nada. Nós recebemos a palavra, a revelação do Eterno de graça. Nós recebemos, certo? E de graça nós damos. Então nós não comercializamos a palavra do Eterno, não fazemos comércio, vendendo inários, harpa, você está entendendo? Vendendo salgado dentro dessas denominações, algumas igrejas evangélicas faz isso, vendendo roupa, fazendo de um comércio. O próprio Salvador, quando chegou no templo do Criador, falou assim: pensa que a casa do meu pai é covil de cobras, de salteadores, a casa de oração do meu pai, ali tinha de tudo, você está entendendo? Então não foi esse ensinamento, o verdadeiro evangelho do nosso Salvador que ele deixou para nós. Isso foi criado pelo homem. Então isso é uma hierarquia, cães gulosos, gananciosos, meu irmão. Infelizmente estão tirando a banha de vocês, a lã de cima de vocês. São lobos devoradores, vestidos com lã de carneiro, com pele de ovelha, mas por dentro, por baixo dessa camuflagem, são lobos devoradores. Essa é a verdade, meu irmão, minha irmã. Espero que até aqui esteja entendendo aí as escrituras. Vamos lá agora abrir em Salmo 128 e eu quero ler no versículo 2, do salmista Davi. 128, versículo 2, que diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Pronto, precisamos falar mais. Do suor do nosso corpo, das nossas mãos, nós vamos trabalhar, nós vamos sustentar e vamos ser felizes e tudo irá bem. Louvado seja Yahweh. Viu que coisa tremenda? Espero que esteja entendendo da melhor forma possível esse verdadeiro evangelho que eu estou esclarecendo do nosso Salvador que ele deixou para nós. Vamos abrir agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 20. Atos dos Apóstolos. O apóstolo Shaul aqui, capítulo 8 e versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Yahweh dos exércitos. Então aqui Pedro e João em Samaria. Então as pessoas daquela época tentaram comprar, você está entendendo, o dom que os mensageiros do Eterno tinha, Pedro, que expeliam um demônio, curavam os enfermos, está entendendo? Tudo de graça ele recebeu, como nós vimos lá em Mateus, lá agora há pouco, você está entendendo? De graça recebeste, de graça dai. E ele achou que era comprado com dinheiro, meu irmão, você está entendendo? Então você está pagando dízimo, está pagando oferta na igrejas evangélicas de um Deus pagão criado no Concílio de Nicéia, de um Jesus ídolo, isto é um porco, você está entendendo? Você está fazendo parte disso, eles estão roubando dinheiro de vocês, meus irmãos, e vocês não conseguem ver isso um palmo do olho, né, meus irmãos queridos? Olha que tremenda revelação da palavra para vocês hoje aqui, sendo anunciada, você está entendendo? Então eles estão comercializando. Vou trazer só um fato para vocês verem. Todos os cantores gospel do Brasil, eles recebem um cachê enorme para chegar numa certa igreja grande, tipo Mundial, Deus é Amor, Adventista, e assim por diante, você está entendendo? Para louvar. O cachê deles é 70, 80 mil, 60 mil. Então eles estão fazendo o comércio de louvor, que nós temos que todo o fôlego de vida louve e honre ao nosso Criador verdadeiramente, e nosso Salvador, você está entendendo? E vamos comercializar, você está entendendo? Recebendo propina, recebendo cachê. Ah, meu irmão, por favor. Ô, minha irmã, por favor, não pode ser tão ingênuo assim. Deixa o Eterno falar no teu coração, abra o teu entendimento hoje para que ele te esclareça a verdade, o verdadeiro evangelho do nosso Salvador Mashiach. É tremendo demais, meu irmão, você está entendendo? Então estão comercializando, ganhando dinheiro, enriquecendo em cima de vocês. Essa é a verdade.
Às vezes você está aí padecendo na tua casa, passando por dificuldade, meu irmão. Não tem, às vezes, um alimento aí, por quê? Mas continua ali pagando, isso é ignorância, meu irmão, você está entendendo? Mas a partir do momento que você sair de meio desse sistema criado pelo homem Satanás, você vai ver que coisa tremenda que é servir Yau e Yahusha. Você é perseguido verdadeiramente, primeiro pelos da casa, diz das escrituras, você está entendendo? E é verdade, e eu sou feliz por isso, mas eu estou entesourando o meu tesouro lá no céu. Louvado seja Yahusha. Vamos abrir agora em Apocalipse capítulo 18 versículo 3. Apocalipse capítulo 18 e versículo 3. Que diz assim: Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Quem que é rico em luxúria? Quem que está sentado no meio de ouro lá? Você está entendendo? Não é a igreja católica que domina povos, línguas e nações, toda a população? Então, e quem que é esses mercadores que está falando aqui? As igrejas evangélicas, que traz a mesma hierarquia, o mesmo Deus e o mesmo Jesus e a propina. Trabalho por em prol disso daqui. Então é uma empresa, a igreja do nosso Mashiach, que somos nós, a igreja do Salvador, que é pura, sem mácula e sem mancha, então é um comércio, é uma empresa para ganhar salário. Olha aí, os mercadores que está falando nesta passagem de Apocalipse aqui, são a igreja evangélica, estão embriagados com o vinho da prostituta, que é a igreja católica, é a meretriz, é a mãe das igrejas evangélicas. Por isso que as escrituras falam, tal mãe, tal filha, meu irmão, minha irmã. Viu que coisa tremenda? Espero que até aqui você esteja entendendo esta revelação hoje. Vamos dar continuação? Vamos abrir lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 18. Vai falar do anjo querubim, ali vai falar de Satanás. Ele era um anjo querubim que andava no paraíso, andava lá em volta do altar do Eterno. Olha que coisa tremenda. E ele profanou, ele pecou contra o Criador e foi lançado para a terra. E aqui o povo segue a mesma profanação dele. Ele usou os homens no concílio de Nicéia, para que adorasse esse Deus pagão da mitologia grega, Deus vem de Zeus, e esse Jesus Cristo, que é um ídolo criado para a igreja católica, você está entendendo? E o nome do nosso Salvador nunca foi Jesus, é Yahusha, que leva o primeiro nome do Criador, Yahweh dos exércitos, em hebraico original. Viu que coisa tremenda? Então vamos ver aqui, ó. Profeta Ezequiel 28, versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Então o Eterno expulsou ele porque ele se rebelou contra o Criador, quis passar acima do Eterno, do trono do nosso Pai Celestial, você está entendendo? Ser acima do que o Criador, você está entendendo? E o Eterno lançou ele a pó, a cinza, aqui para a terra. E aqui ele levantou seus grupos, suas panelas, no concílio de Nicéia, você está entendendo? Para que adorasse esse Deus pagão e esse Jesus Cristo pagão ídolo, você está entendendo? Para enganar povos, línguas e nações. Viu que coisa tremenda a revelação da palavra para você? Então ele profanaste, essa é a verdade, meu irmão. Espero que até aqui eu esteja entendendo esse estudo. Você está entendendo que eu estou tentando explicar da melhor forma possível esse verdadeiro evangelho do nosso Salvador para você. Vamos dar continuação no estudo? Quero que vocês abram agora em Mateus, Lucas capítulo 9 e versículo 58. Evangelho de Lucas, capítulo 9 e versículo 58, que diz assim: